Olá, queridos, olá, queridas, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para gravarmos a nossa aula semanal e eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos começar uma nova etapa, o 7º módulo, que vai falar sobre paixão pelas almas, cuidar das pessoas, amar elas de todo o coração. Mas antes de nós começarmos a nossa aula, eu quero orar com você. Feche seus olhos aonde você estiver, eleve seu coração na presença do Senhor, peça discernimento para que você escute essa aula e esteja entendendo cada vez mais o que o Senhor quer falar com você. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos nesse dia maravilhoso que o Senhor preparou para cada um de nós. Eu te peço que o Senhor coloque no coração de cada aluno que estiver escutando essa aula, Pai, coloque no coração dele o amor, a paixão de cuidar de pessoas, de estar na tua presença, Pai. Porque esse é o objetivo do Senhor para cada um das nossas vidas, que é cuidar de pessoas e de fazer discípulos, como diz a tua palavra. Então, que o Senhor coloque no nosso coração cada dia mais amor, discernimento para cuidar de cada alma que o Senhor colocar no nosso caminho. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos iniciar a nossa aula. Que você possa amar as pessoas conforme nos pede o Senhor, ao ponto de desejar que essas pessoas venham conhecer o amor que atraiu você na presença de Deus. O que eu quero que você entenda nessa aula? Você tem que se sentir motivado a amar as pessoas, falar do amor de Deus a elas e viver esse amor, porque não adianta nós só falar, né? Nós temos que viver, mostrar para essas pessoas que nós amamos o Senhor e que amamos as pessoas e que é isso que Ele coloca no nosso coração. A introdução de hoje. Evangelizar é contar aos outros a boa nova acerca do que Jesus Cristo fez em nossas vidas para salvar a humanidade. É dizer aos outros que Deus é santo, que Deus é o Criador de todas as coisas e que todas as pessoas são pecadoras que merecem a ira justa e eterna do Senhor. Lá no livro de Marcos 9:48, eu peço que você esteja meditando nessa palavra. Que Jesus Cristo morreu na cruz no lugar de todos nós e ressuscitou para nos dar uma vida eterna. Que no início que o único modo de alguém ser salvo é arrepender-se do pecado e confiar em Jesus Cristo para a salvação. Evangelizar é um ato de amor. Evangelizar é cuidar de pessoas, é mostrar esse amor que você foi resgatado. Um dia que você aceitou Jesus, alguém falou para você desse amor maravilhoso que Jesus tem por cada um de nós. E é esse amor que nós temos que mostrar às outras pessoas, que nós queremos também que elas aceitem Jesus de todo o coração e que vivam esse amor, principalmente que vivam esse amor. Todo cristão, independente do seu título ou papel dentro da igreja, deve ser caracterizado pela paixão em levar outra pessoa a Cristo. Como sabemos, quando o corpo de uma pessoa morre, há duas possibilidades: ser eternamente salvo por Cristo ou perder-se eternamente no inferno. Portanto, evangelizar também é uma responsabilidade a qual nos foi imputada por Cristo. Você pode estar vendo essa passagem que Deus fala sobre isso aqui no livro de Mateus 20, 18, 20, que diz assim: Então Jesus, aproximando-se deles, disse e assegurou: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos com todos os povos da terra,
para que se tornem discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Essa é a promessa do Senhor para cada um de nós, que se nós fizermos discípulos, que se nós pregarmos o amor de Jesus para as outras pessoas, Ele diz que estará permanentemente conosco até os confins, até o fim dos tempos, até o fim de tudo. Embora reconheçamos que todos nós temos uma vida ocupada, a conquista de almas para Cristo é responsabilidade de cada um de nós. É responsabilidade tua, é responsabilidade minha. Cuidar das pessoas, pregar o evangelho àquele teu familiar, àquele teu parente, o pai, a mãe, o filho, é responsabilidade nossa. Então nós temos que ter essa paixão de estar apresentando Cristo às outras pessoas. Mas você pode dizer assim, mas aquele lá não tem mais jeito. Deus é quem sabe. A nossa responsabilidade é falar do amor de Jesus para ela. E o demais é Deus quem fará. Nós temos que fazer a nossa parte e deixar que Jesus faça a dele. É preciso arder em nossos corações o desejo que as pessoas encontrem a Cristo. Para isso precisamos viver, desejar, buscar oportunidades, orar e crer. Busque oportunidades. Crie oportunidades. Eu vou lá naquela pessoa, leva um livro. Eu vou lá visitá-la. Não chegue de mãos vazias. Leve qualquer coisinha, um mimo para ela, que já a pessoa vai abrindo o coração. Ore antes de sair de casa. Jejue por aquela pessoa que você quer ganhar ela para Cristo. Isso são papéis importantes e é o nosso papel fazer isso. Nós somos instruídos na Igreja Embaixada antes de fazer uma visita para a pessoa, tirar uns 15 minutos antes de oração ao ir ao encontro dessa pessoa, marcar a visita para ela. Fulano, estou indo aí, quero te visitar, quero falar contigo, quero fazer uma visita. E aí Deus vai criar as oportunidades de você falar do amor dele para essa pessoa. Vamos ler uma passagem lá no livro de Lucas 14, 16, 24. Porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. E disse-lhe o primeiro, comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse, casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros dessa cidade e traze aqui os pobres e aleijados, mancos, cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste. E ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados e faça-os entrar, para que minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então aqui as pessoas estavam muito ocupadas para aceitar o convite daquele senhor que convidou para uma ceia na casa dele. Da mesma forma, é nós com o Senhor Jesus, é nós com a igreja.
as pessoas, elas estão muito ocupadas para ficar aos pés do Senhor. Elas estão muito preocupadas com outras coisas aqui, como nessa passagem, que as pessoas tinham que casar, ou tinham que ver o campo, ou tinham que experimentar a junta de bois que tinha comprado. E assim somos nós no nosso dia a dia. Nós arrumamos desculpas para dizer que não temos tempo. E o que o Senhor diz? Que daqueles homens que foram convidados, ninguém provará da minha ceia. E assim é o Senhor. Nós temos que estar preparados para ceiar com o Senhor, para estarmos juntos do Senhor. Porque se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos convictos do que é aceitar o amor de Jesus, nós não vamos estar com o Senhor Jesus no grande dia. Nós não vamos provar da ceia dele. Então esteja preparado. O aceitar Jesus é uma coisa muito séria. O cuidar de almas, cuidar de pessoas, o paixão pelas almas é uma coisa muito séria. Não adianta nós brincarmos de salvação, brincarmos de aceitar Jesus, brincarmos de ir à igreja. Não, nós temos que tomar uma posição, nós temos que estar em Jesus sim, mas de coração, com amor, buscar a existência dele em nossas vidas. E se nós estamos cansados, se nós estamos ocupados, arrume tempo, porque a Bíblia diz assim: se não tirares tempo para mim, eu não tirarei tempo para vós. Então, a primeira coisa, a Bíblia diz: primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não esteja preocupado com as demais coisas. Primeiro esteja preocupado em cuidar da presença de Jesus na tua vida, em cuidar de almas, em cuidar que você leve a palavra de Deus para cada pessoa. E aí sim, as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Não fique preocupado, não estejais preocupado com coisa alguma, diz a palavra, somente com amor. O que você quer mais que isso? Então, por que aceitamos Jesus? Então, nós ficaríamos onde nós estávamos, naquela nossa vida medíocre, naquela nossa vida de fracasso, naquela nossa vida de derrotas? Não, nós temos que cuidar das almas, deixar tempo para o Senhor. É dia de ir ao culto, é dia de ceia, vamos nos preparar antes. Prepare o seu coração, desde manhã já apresente o seu dia para o Senhor. Meu Deus, hoje é dia de eu ir ao culto, eu quero que o Senhor fale comigo, que o Senhor use o pastor, que o Senhor use quem quer que o Senhor queira usar para falar comigo, mas não chegue de mãos vazias na presença do Senhor. Quando você vai visitar uma pessoa, você chega de mãos vazias para ela? Não, e a mesma forma, ir na presença do Senhor, chegar à presença do Senhor. Não chegue de mãos vazias, chegue com o coração repleto de palavras de amor ao Senhor, de agradecimento. Seja grato pelo que o Senhor fez na tua vida. E assim as demais coisas vai ser acrescentado na tua vida. Não esteja preocupado. Vamos seguir então aqui com a nossa aula. Convide todos a entrar, e se isso não bastar, convençam. E ainda não bastar, forcemos um homem que se senta à mesa do banquete e goza egoisticamente sua luz e calor, sem nenhum pensamento da multidão família lá fora. Não é um cristão. Ele pode ser um membro da igreja, mas não é um cristão. Só os abalados por essa paixão consumidora podem realmente ser considerados discípulos de Cristo. Você tem que ter essa paixão, a paixão avassaladora de cuidar das almas, de crer que o Senhor está te capacitando cada vez mais. Eu não sei você, mas eu me alegro em estar aqui dando essa aula para você e me preocupo de ela ser uma boa aula, me preocupo de prepará-la para você, porque eu não posso falar de Jesus para você de qualquer maneira.
de qualquer jeito. Não, eu tenho que tirar tempo para falar desse amor que é muito especial, que foi muito especial na minha vida. E eu agradeço cada minuto da minha vida, desde o meu abrir os olhos da manhã, por tudo isso que Jesus me fez. Então eu quero que você entenda que o amor de Cristo é isso, é amar de todo o coração, é como se você se apaixonasse pelo teu marido, pelo teu esposo, pelo teu namorado. É dessa forma que nós temos que ter paixão pelas almas. Deixe que a paixão pelas almas incendeie você. Olha que coisa linda. A paixão incendeia. Então deixe que essa paixão incendeie você, extravase seu coração na presença de Jesus, e aí sim você vai levar o evangelho, vai levar a palavra para as demais pessoas, vai falar desse amor grandioso que Jesus dispensa para cada um de nós. Ele nos ama de todo o coração, porque Ele deu a sua vida por cada um de nós, não é em vão. Imagine que paixão Ele tem por nós, que amor é esse? Esse amor que nos constrange, que nos abala, que nos deixa assim, perplexo na presença do Senhor. Muitas pessoas usadas poderosamente por Deus e que moveram a igreja em diferentes épocas foram marcadas pela paixão das almas. Eu vou citar aqui alguns homens que começaram a pregar o evangelho, que tinham paixão pelas almas. John Knox carregava um fardo pela sua nação. Noite após noite ele orava no chão do seu esconderijo, onde se refugiava de quem o perseguia, e sua esposa suplicou que ele dormisse um pouco, e ele respondeu: como posso dormir enquanto minha pátria não estiver salva? Ele conta que muitas vezes orava a Deus agonizando: Senhor, dê-me a Escócia, senão eu morro. Deus sacudiu a Escócia. Imagine esse amor. Se nós tivermos um pouquinho desse amor pelas almas, o que nós faremos, né? John Wesley falava assim: vamos ter um só objetivo, vivamos só para isto, para salvar as almas. E ele orava: Senhor, dá-me 100 homens que nada temam, senão o pecado. Não me importo de que sejam leigos, tais homens abalarão as portas do inferno e estabelecerão o seu reino na terra. Não importava se aqueles homens sabiam falar direito ou não, ou se tinha alguma literatura ou não. Ele queria que Deus desse pelo menos 100 homens para ele, para pregar, para estabelecer o reino na terra. David Brainerd, missionário entre os índios, dizia: eu não me importava como vivia, quais as dificuldades que eu tinha que enfrentar a fim de ganhar as almas para Cristo. Quantos homens e mulheres de Deus a gente vê fazendo missão, né, nesses países pobres, nesses países miseráveis aí, e eles não se importam com a própria vida, de como vão viver, de como vai ser o sustento delas. Elas vão de qualquer maneira. Imagine, né, esse amor aí é especial pelas almas. Philip Dodge escreveu: anseio mais pela conversão de almas do que por qualquer outra coisa. Posso morrer por esta causa. John Schmidt: sou um homem de coração quebrantado, não por mim mesmo, mas por causa dos outros. Deus me deu tal visão do valor das almas que não posso viver se elas não forem salvas. Oh, glória a Deus! E tantos outros grandes homens de Deus que dedicaram-se integralmente para a salvação dos perdidos. Imagine, né, essa pessoa aqui, o John Schmidt. Ele diz que não podia viver se as almas não fossem salvas, se as pessoas que ele queria para Deus não fossem salvas.
Que amor, né? Que graça de Deus na vida desse homem. Agora vamos entender como receber essa paixão. Não existe alegria maior do que levar alguém à experiência transformadora com Cristo. Quanto mais você experimenta dessa alegria, mais irá querer que Deus faça de você um conquistador de almas. Quando você vê o propósito de Deus na vida dessas pessoas que você vai ganhar para Cristo, que você vai falar do amor de Deus para elas, isso é recompensador. Aqui, quando nós vemos assim, no início dessas escolas, principalmente a de princípios, que é a primeira escola, a primeira de todas as escolas que tem na Igreja Embaixada, a gente vê que a gente inicia com várias pessoas, às vezes 30 alunos. E aí, quando a gente chega no final do módulo, lá no 10º módulo, às vezes tu tem a metade dos alunos. Mas mesmo assim, isso é gratificante, porque você fez o teu papel, você falou do amor de Jesus para elas e elas entenderam. Então, nem todos vão querer entender esse amor que você sente, esse amor que você quer que elas entendam por Cristo. Mas se a Bíblia diz, se uma alma for ganha para Jesus, você já conquistou o seu galardão, porque para Deus uma alma é muito importante. Então não se importe com a quantidade, se importe com a qualidade desse amor que você vai pregar para cada uma dessas pessoas. Daí nós vamos ter aqui vários itens de como receber essa paixão. Primeiro, torne-se mais dedicado ao Senhor do que nunca. É isso que nós estamos falando, dedicação, amor. Este é o fundamento da motivação para ganhar almas. Quanto mais pessoas a sua comunhão diária com Cristo, mais vibrante será o seu coração e mais entusiasmo você terá para falar do amor de Jesus aos outros. Você precisa ter amor pessoal por Jesus, um sentimento tão real e compensador que transbordará do amor por Ele e não deixará mantê-lo em silêncio. Item 2. Peça especificamente a Deus que lhe dê paixão pelas almas. Peça a Deus em sua oração diária que Ele o ajude a levar pessoas para Cristo. Faça isso uma das prioridades dos seus pedidos diários, que nós já falamos, né? Faça um ritual que seja antes de você ir falar do amor de Jesus para essa pessoa. Ore, converse com o Senhor antes de se dirigir a essa pessoa. Item 3. Peça a Deus que Ele dê sensibilidade em relação aos outros. Peça que Ele lhe dê os olhos para ver e ouvidos para ouvir os que rodeiam. Peça a Ele para ajudá-lo a discernir as mágoas e os clamores e as necessidades daquele que vai encontrar. Quando você for falar do amor de Jesus para qualquer pessoa, não tente ficar falando. Deixe ela falar, deixe ela se expressar. Deixe ela contar para você qual é o problema dela, qual é a mágoa dela, qual é o seu ressentimento. Deixe Deus falar, só escute. Às vezes essa pessoa que você está indo visitar, essa pessoa que você quer falar do amor de Jesus, ela só precisa de um ouvinte. E a Bíblia diz que nós temos que ser ouvintes, tardio para falar. Cuidar a nossa língua, não chegar despejando nas pessoas. Deus, Ele é cavalheiro, Ele não chega de qualquer forma. E que você se sinta assim, cavalheiro na presença do Senhor. Chegue, converse com essa pessoa, deixe ela falar, deixe ela te dizer o que ela precisa de Jesus. Próximo item. Peça a Deus para que o torne espiritualmente radiante. Peça a Ele que coloque algo na sua presença e glória de modo tão evidente em sua face e em suas ações que os outros sejam atraídos para Ele.
Você já chegou em algum lugar que disse, ai, você tem um brilho no olhar, o teu rosto é diferente? Várias pessoas me falaram isso. O que você tem que você é diferente? E isso que nós temos que deixar transparecer, esse amor de Jesus, a transparência de que nós somos diferentes na presença de Deus. Próximo item, peça a Deus uma coragem cativante no testemunho. Peça a Ele que a faça alerta para utilizar os momentos estratégicos para o Senhor. O que é importante um momento estratégico? Teu testemunho. Você fala do teu testemunho, o que aconteceu na sua vida para você aceitar Jesus. Mas assim, não fique falando demais, dê pinceladas do que aconteceu, porque quando você vai fazer uma visita para uma pessoa, não pode ser muito extensa, que a pessoa fique cansada daquilo que você está falando. Tu tem que deixar ela com mais água na boca, com vontade de querer saber mais, de aprender mais daquele amor que você está colocando na presença dela. Peça a Deus que torne confiante e positivo. Ele irá livrá-lo do medo. Não tenha medo. Pense que você está com o Senhor, que é Ele que está falando na sua boca. Peça ao Espírito Santo discernimento e não medo. O medo nos expõe ao fracasso, nos leva à derrota e o inimigo ele se aproveita disso. E temos mais um item aqui, é o último para encerrarmos. Dê constante prioridade à oração, isso que nós já havíamos falado, não chegue de qualquer maneira. Dê prioridade tanto para a oração comunitária quanto a intercessória. O que é a oração intercessória? É a oração, depois mais lá para frente nós vamos entender isso. A oração intercessória é aquela que você intercede por essa pessoa que você vai visitar. Você intercede junto a Deus por ela, para que ela tenha discernimento, para ela que ela entenda o que você está falando. E a oração é a chave para a unção do Espírito em sua vida e esforços. Durante todo esse módulo falaremos sobre ganhar almas. Então nós vamos ter mais 2 módulos que nós falaremos de ganhar almas. Essa precisa ser uma motivação também da sua parte, independente de ser novo ou velho na fé. Ocupar ou não uma função na igreja, não importa se você tem uma função na igreja, se você não tem, se você é novo, se você é velho, isso depende de você, a motivação é sua. Queremos motivá-lo a ter uma experiência e ganhar uma pessoa para Cristo nesse mês. Coloque um propósito no teu coração, eu quero ganhar uma pessoa este mês para Cristo. Nós estamos iniciando o mês de junho, um mês abençoado, eu creio, e que Deus vai colocar pessoas no teu caminho para você cuidar delas. Imagine que você ganha essa pessoa para Jesus esse mês, você vai chegar lá no final da escola nos contando que você ganhou almas para Jesus, e talvez você já ganhe almas para Jesus, talvez você já tenha ganhado almas para Jesus. Que bênção isso, né? Mas mesmo que você já tenha ganhado almas para Jesus, mesmo que você não tenha ganhado almas para Jesus, eu quero te incentivar a colocar um propósito no teu coração, desse mês ainda ganhar uma alma para Jesus, mas não ganhá-la de qualquer jeito, ganhar da maneira certa, com amor, o amor a essa alma. A partir de hoje, busque essa meta e peça ao Senhor oportunidade e venha nos contar, compartilhe conosco com toda essa turma aqui que nós temos, a experiência gratificante de ver uma alma salva,
sendo salvo pelo Senhor Jesus. Eu espero realmente que você tenha entendido essa aula e que você ganhe almas para Jesus, que é uma coisa muito gratificante. Você pensar e lembrar, passar por uma pessoa assim e dizer assim: meu Deus, essa alma, eu apresentei ela ao Senhor, eu mostrei para ela o caminho que é amar as pessoas, e eu quero que você tenha isso no teu coração. Tenha alguma dúvida, tenha algum problema que você estiver enfrentando, venha falar conosco. Então, aqui nós encerramos a nossa aula e na segunda-feira nós temos a nossa videoconferência, né, lá pelo Zoom, às 8 horas da noite. Você esteja lá preparado com suas dúvidas, anote, ore a Deus, peça discernimento, porque nós estaremos lá para tirar as suas dúvidas. Eu quero deixar um beijo no teu coração e eu creio que você vai ganhar muitas almas para Jesus. Um beijo, Deus abençoe e fique na paz, em nome de Jesus.